Entre as cinzas da Rússia czarista e em meio à morte do pai da Revolução Bolchevique, surge um homem que chega a eclipsar completamente as páginas da história do século XX. Um homem que continua evocando os sentimentos mais vivos de repúdio, de medo e até mesmo de admiração. Seu nome é Joseph Stalin, um líder enigmático, habilidoso e despótico que conseguiu se impor como o homem que por mais tempo liderou o vasto Império Soviético, tornando-se uma das figuras mais controversas de todos os tempos. De ser um jovem provinciano que ansiava se tornar padre, a escalar até o topo do Kremlin em Moscou, o enigma de Stalin desafia explicações simples e levanta questões desconfortáveis além da narrativa convencional. Envolvido em mitos e lendas tanto de seus admiradores quanto de seus críticos, seu papel como líder máximo do socialismo, de seu tipo particular de socialismo, continua ressoando até os dias de hoje. Para compreender sua figura, é necessário nos aprofundarmos nas sombras de sua história e explorar um dos capítulos mais turbulentos do século XX. Fala Reinaldo Carrillo, isso é a Nova Enciclopédia, e para aqueles que perguntaram como podem apoiar este canal, simplesmente deixando um comentário, dando um like e compartilhando o vídeo em suas redes sociais, já estão nos dando um grande impulso aqui no YouTube. Além disso, abaixo vocês podem encontrar um Patreon, onde qualquer contribuição que possam nos dar é mais do que bem-vinda e necessária. Sem mais delongas, vamos iniciar essa fascinante história. Joseph Stalin nasce como Joseph Vissarionovich em 18 de dezembro de 1878 em Gori, uma pequena cidade provinciana da Geórgia. A Geórgia era uma divisão territorial do Império Russo. Era uma região atrasada com uma estrutura semi-feudal, uma idiosincrasia nacionalista e condições de vida extremamente austeras de sua população, que começava a experimentar os primeiros sintomas do desenvolvimento industrial. O pai de Stalin, um ex-servo libertado durante o czarismo, casa-se com uma jovem camponesa cristã devota e, eventualmente, conseguem abrir uma pequena sapataria na cidade natal de Gori. Depois que o casal perde seus 2 primeiros filhos, o destino concede a eles o nascimento de um último bebê, a quem chamam de Iosif. O pequeno Joseph nasce com saúde frágil, tem uma condição no seu pé esquerdo que une seus dedos entre si e também enfrenta o sarampo, a escarlatina e a varíola, esta última deixando seu rosto marcado com cicatrizes para toda a vida. Aos 6 anos, Joseph fica sozinho com sua mãe, pois seu pai é obrigado a ir trabalhar na cidade como operário. Sua mãe tinha a ilusão de que o pequeno Joseph se ordenasse como sacerdote na igreja ortodoxa. Joseph gosta da ideia, e sua mãe consegue que aos 9 anos ele entre na escola paroquial de Gori. O jovem Joseph teve uma trajetória acadêmica brilhante nessa escola e mostrou um grande interesse pela vida religiosa, a tal ponto que a ordem sacerdotal se tornou sua maior ambição. Na sua adolescência, Joseph sofre um acidente ao ser atropelado por uma carruagem e sua forma de andar acaba afetada para a vida toda com um coxiar característico. Na primavera de 1894, Joseph se forma na escola paroquial aos 15 anos e decide ingressar no seminário teológico de Tiflis. De maneira que se pode dizer que Stalin é um homem que se cria até sua adolescência avançada em um meio religioso, rural e conservador. Sendo um jovem estudioso e um pouco retraído, o adolescente Joseph desenvolve uma grande paixão pela leitura, pegando constantemente livros emprestados da biblioteca pública de Tiflis. Nesta biblioteca, ele lê os clássicos romancistas russos e georgianos e é onde conhece a literatura marxista, lendo obras como O Capital ou O Manifesto Comunista de Marx e Engels. Contrário à narrativa convencional, no final do século XIX e início do século XX, o Império Russo, sob o comando da dinastia Romanov, mostrava um importante avanço em matéria econômica e social, em contraste com as demais nações europeias. No entanto, vários espectros pairavam sobre as monarquias cristãs na Europa. Primeiro, o espectro das ideias e revoluções liberais que secularizavam o mundo, e depois o espectro das ideias e movimentos marxistas e comunistas, uma doutrina singular que clamava pela redenção econômica das classes desfavorecidas através da socialização dos meios de produção e que, além disso,
considerava que a pátria, a religião e a tradição eram simples métodos de controle das classes econômicas dominantes. Várias monarquias já haviam caído sob a modernidade liberal e socialista, e a dinastia Romanov era uma das poucas que se mantinha de pé. Não se sabe exatamente por que e em que momento, mas Joseph em Tiflis acaba rompendo com a fé cristã. O marxismo havia aberto novas perspectivas com as quais ele se identificava e com as quais começa a tomar ação. A relação de Joseph com o movimento revolucionário começa no seminário. Ele se junta ao círculo social-democrata georgiano, no qual é instruído profundamente na política marxista, gradualmente se torna um propagador apaixonado dessas ideias e começa a se relacionar entre grupos de intelectuais e operários marxistas. Para 1899, um adulto Joseph de 20 anos e há tão pouco tempo de seus exames finais para concluir seus estudos, decide finalmente se retirar do seminário. Mas o adulto Joseph não vê isso como um final para o que havia sido a paixão que o moveu desde o início, mas como um novo começo. Agora ele ganha vida dando aulas e mais tarde como funcionário do Observatório de Tiflis, tudo enquanto continuava e intensificava sua atividade nos círculos marxistas, que era o que realmente o apaixonava. Esse tipo de política tinha que ser clandestina naquela época. Então Joseph adota o pseudônimo de Kova, que era o nome de um famoso bandido e rebelde georgiano. Este personagem, chamado Kova da literatura clássica georgiana, pelo qual Stalin era apaixonado, não era apenas um bandido, mas um homem das montanhas, com uma hostilidade implacável contra todo tipo de autoridade e com seu próprio código de honra. Ele também começa a usar um bigode característico que, décadas mais tarde, se tornaria sua marca distintiva e inspiradora de medo e respeito. Desde 1898, havia sido fundado no Império Czarista o Partido Operário Social-Democrata da Rússia, que agrupava as diferentes tendências marxistas do Império, e em poucos anos se divide em duas facções, os mencheviques de tendência mais reformista e gradualista, e os bolcheviques de tendência mais revolucionária e marxista ortodoxa. Por sua vez, na Geórgia, Iosif se sente insatisfeito com o círculo social-democrata ao qual pertence e começa a agrupar uma ala mais radical com outros companheiros. Juntos, tentam criar um jornal marxista clandestino, mas enfrentam resistência à social-democracia georgiana. No entanto, para 1900 chega a Tiflis um emissário enviado por um senhor chamado Vladimir Ulyanov, melhor conhecido na posteridade como Vladimir Lenin. Lenin era um revolucionário exilado naquele momento, líder da facção bolchevique que começava a ser renomada entre os marxistas e que tinha ouvido falar dos esforços deste grupo de jovens de Tiflis para difundir um jornal clandestino entre as classes trabalhadoras. O emissário de Lenin chega a Tiflis e consegue atrair Joseph e seus companheiros para a perspectiva leninista e bolchevique do marxismo, sendo este o primeiro contato, embora indireto, entre dois homens destinados a mudar completamente o curso da história russa, Joseph Stalin e Vladimir Lenin. Joseph adere à doutrina de Lenin, deixa seu trabalho e passa para a clandestinidade para se dedicar totalmente ao ativismo. Em pouco tempo, o agora mais conhecido e agitado Koba cria vários círculos clandestinos, redige panfletos, cria uma pequena impressora clandestina e lidera várias greves em fábricas. Após organizar um protesto no qual as reivindicações trabalhistas se misturavam com os gritos contra o czarismo entre feridos e mortos, Joseph é preso pela primeira vez. Permanece detido 1 ano até que é condenado ao exílio na Sibéria. Este seria apenas o primeiro de uma longa série de episódios de detenções, exílios e fugas para o agitador Kuba. Permanece pouco tempo no exílio siberiano, do qual escapa em 1904. Depois de seus 2 anos afastado, o panorama da Rússia czarista estava cada vez mais agitado. Lenin tinha uma influência cada vez mais crescente, ao mesmo tempo que vários grupos das mais diversas tendências lutavam pelo fim da monarquia czarista. O Império Russo enfrenta um novo conflito em 1904, a Guerra Russo-Japonesa, que estoura devido a conflitos territoriais e a rivalidade pelo controle da Manchúria e Coreia no Extremo Oriente.
A incapacidade do czar Nicolau II para defender as posições russas acentua a desconfiança em relação ao seu governo. Enquanto isso, o Japão recebeu um importante apoio financeiro de Wall Street através da firma bancária KUNLOEF, dirigida por Jacob Schiff, um magnata judeu multimilionário, que seria um dos principais financiadores da futura Revolução Russa e do derrubamento dos Romanov. E é que outro aspecto que costuma ser omitido na história convencional, e embora pareça paradoxal, é que o derrubamento do czar e a subsequente tomada de poder de Lenin, Trotsky e outros líderes revolucionários só foi possível através do financiamento de proeminentes grupos da banca internacional, tais como Jacob Schiff, a família judia dos Barbour e outros grupos. E também não teria sido possível sem o apoio de proeminentes políticos da Alemanha e dos Estados Unidos, como Woodrow Wilson, cujo governo, entre outras coisas, aprovou o passaporte do já famoso marxista Trotsky para que ele saísse dos Estados Unidos para a Rússia para continuar a revolução. A pouco conhecida relação entre a grande finança internacional e a Revolução Russa e o futuro governo soviético está muito bem documentada em diversas pesquisas, como a do historiador Anthony Sutton, chamada Wall Street e a Revolução Bolchevique. Retornando à Guerra Russo-Japonesa em 1905, a derrota do Império Russo aprofunda a imagem de incompetência dos Romanov, alimentando também as tensões internas do país. Este cenário propicia a chamada Revolução de 1905, uma onda de agitação política de bolcheviques, mencheviques e outros grupos políticos que revira completamente as grandes zonas do Império Russo, com greves e autênticos distúrbios que deixam também centenas de mortos e feridos. Diante de tal turbulência, o czar Nicolau II é obrigado a dar concessões que consigam acalmar as águas internas. As liberdades políticas são timidamente ampliadas, concessões trabalhistas são concedidas, e é criada uma espécie de assembleia consultiva com tons parlamentares que muda o cenário político interno, a chamada Duma Imperial. A Rússia passa assim de uma monarquia absoluta para uma monarquia constitucional limitada. Por sua vez, Joseph critica a ideia de alguns mencheviques de coabitar com o czarismo, classificando-o como algo incompatível com a luta revolucionária. Em uma publicação incisiva em outubro, ele classifica as concessões concedidas pelo czarismo como uma promessa farisaica do czar e afirma que após os eventos, abro aspas, o navio da Revolução havia levantado suas velas e corria em direção à liberdade. Mas em 1904, Joseph se casa com sua primeira esposa, Ekaterina Svanidze, e em março de 1907 tem seu primeiro filho, ao qual chama de Yakov. Embora exista pouca documentação sobre esse relacionamento, Ekaterina era popularmente conhecida como a mulher que conheceu o lado mais sensível e amoroso do futuro Stalin. No entanto, ter um filho não afastou Iosif das revoltas revolucionárias. Fazendo jus ao seu apelido de bandido, Cobas participa ativamente na organização do assalto ao Banco de Tiflis, junto com os bolcheviques, para expropriar fundos que seriam destinados a financiar atividades revolucionárias. Explosões, mortes e feridos marcam o assalto, mas conseguem escapar com sucesso com mais de rublos. No entanto, a vida de Cobas fica novamente nublada quando, poucos meses após dar à luz, a esposa de Joseph adoece gravemente e morre em dezembro do mesmo ano. A partida de Katerina desencadeia grandes mudanças em Joseph, sua perda endurece seu caráter e a tragédia se torna um motor para a busca da grandeza. Joseph se entrega totalmente à política e começa a tecer uma forte rede de influência. Em suas publicações impressas e nos congressos bolcheviques, o jovem frio e calculista Joseph começa a mostrar os lampejos de um líder nacional emergente, antes mais restrito a questões operacionais e provincianas. Entre 1910 e 1912, e no meio de uma série de detenções, clandestinidade e exílio, Joseph Vissarionovich adota o nome de Stalin, cujo significado é feito de aço, nome que muitos depois pensarão que se ajustava muito bem ao seu caráter. Stalin casa-se pela segunda vez em 1919. Juntos têm 2 filhos, no entanto,
A relação deles foi bastante tumultuada e marcada por supostos episódios de ciúmes e violência verbal. Nadezhda, a segunda esposa, morre em circunstâncias não esclarecidas em 1932, de onde surgem múltiplas teorias, que vão desde o suicídio até um possível homicídio por parte dos inimigos de Stalin. A guerra e as revoltas internas deixaram sequelas econômicas. A industrialização havia chegado à Rússia, mas, como quase o resto do mundo, a população era majoritariamente rural e artesanal, e vivendo sob condições de vida austeras e frugais. No entanto, não é verdade que viviam em pior situação do que em outros países onde os modelos republicanos e liberais já haviam sido completamente impostos há bastante tempo. Para 1911, o primeiro, ministro da Rússia, Stolypin, morre nas mãos de grupos de esquerda e a incerteza ofusca o poder político. Além de inclusive polêmicas e escândalos, também eram frequentes na opinião pública. Não eram poucos os rumores a respeito da figura de Rasputin, um místico russo que chegou a ter uma importante influência sobre a família real, de onde surgiram murmúrios de supostos casos sexuais entre ele e a esposa, e até mesmo as filhas do czar, bem como o consumo de estupefacientes e supostas grandes orgias entre os Romanov e o enigmático Rasputin. Neste contexto, as forças políticas revolucionárias conduzem ao desenvolvimento de uma nova onda de greves multitudinárias no ano de 1912. E se não era possível pensar em um cenário mais convulso, para 1914 o Império dos Ares estava ameaçado por uma nova crise quando estoura a Grande Guerra, posteriormente conhecida como Primeira Guerra Mundial, um conflito que custou a vida de várias das gerações mais brilhantes da Europa e que também teve por trás o financiamento dos mesmos grupos bancários que financiaram a Revolução Russa. A Rússia não estava em condições de travar uma guerra longa e moderna, e a influência alemã dominava dentro e fora de suas fronteiras. Embora o soldado russo seja naturalmente valente, as perdas na frente se tornavam tão consideráveis que o moral diminuía a cada derrota, e os reveses para o Império aconteciam quase sem interrupção. Ocorre uma falta de alimentos e combustíveis e os preços disparam em todo o território. Começa a haver uma oposição à guerra na população, e os revolucionários aproveitam esse sentimento para usá-lo como bandeira, como fachada para deixar passar seus outros planos. Vladimir Lenin, que então estava refugiado na Suíça, se opõe à participação na guerra e a classifica como uma guerra imperialista. Enquanto isso, na Rússia, em fevereiro de 1917, após a fraca e caótica situação do Império, explode uma nova revolução de todos que queriam derrubar a monarquia. O exército se une aos manifestantes e a insurreição toma conta do Kremlin. Diante da falta de meios para governar, o czar dissolve a Duma Imperial e nomeia um comitê interno, para pouco depois acabar abdicando. No ano seguinte, toda a família real dos Romanov, incluindo seus 5 filhos da forma mais desonrosa, seriam executados com fuzis e baionetas e seus corpos mutilados e queimados nas mãos dos bolcheviques. Voltando ao momento da abdicação do czar, ocorre um vácuo de governo e em meio ao caos, são estabelecidos 2 poderes de fato, o Comitê Executivo Provisório e o Soviete de Trabalhadores e Soldados de Petrogrado. Após intensas negociações, é acordada a formação de um governo provisório. A monarquia é finalmente suspensa e a Rússia se torna uma república de fato. Mas este era um governo provisório formado majoritariamente por liberais e alguns socialistas. Um governo que se manteria instável após sucessivas mudanças de gabinete. Durante isso, líderes como Trotsky, Lenin e o protagonista do nosso vídeo continuavam no exílio. A instabilidade do governo provisório e a guerra em que a Rússia ainda estava impedem a materialização das mudanças exigidas pelos bolcheviques. Por isso, eles começam a concentrar seus esforços nos sovietes e se tornam independentes nessas estruturas do governo provisório central. Lenin, por sua vez, com a ajuda da família bancária Barbary e do governo alemão, parte da Suíça em um trem blindado que faz uma parada técnica na Alemanha e consegue chegar a Petrogrado em abril, com os bolsos cheios de dinheiro.
Não faltaram acusações de traição contra Lenin por ter colaborado com a Alemanha quando estava em plena guerra com a Rússia. Stalin, por sua vez, também retorna do exílio em março e Trotsky chega um tempo depois dos Estados Unidos. Após uma intensa preparação a portas fechadas e muito dinheiro para financiar mobilização, propaganda e contratar gangues, em outubro de 1917 a Revolução dos Bolcheviques avança. Os revolucionários tomam de assalto o Palácio de Inverno em Petrogrado e assumem o controle dos principais centros de poder no país. Derrubam o governo provisório e Lenin assume o comando do país. Proclama-se o primeiro governo socialista na história. Seguido disto, a Revolução desencadeia o que é conhecido como a Guerra Civil Russa, entre monarquistas contra revolucionários, enquanto vão estabelecendo as bases para a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É a partir deste período de guerra civil, enquanto Trotsky era o comandante do Exército Vermelho, que Stalin, em Moscou, acaba consolidando sua ascensão como uma das principais cabeças dos bolcheviques. A Rússia vinha de participar de uma dura guerra mundial e agora entrava em uma sangrenta guerra civil, com interferência estrangeira. Não eram poucos os desafios para os bolcheviques se desejassem estabilizar o território. O novo poder se afirmava como uma ditadura do proletariado segundo Lenin, o período de transição entre o capitalismo e o comunismo. Os bolcheviques conquistaram e agora precisavam governar. Uma de suas primeiras medidas foi se retirar da guerra, assinando um acordo de capitulação com a Alemanha, considerado por alguns como desonroso e desvantajoso para a Rússia. Também foi adotada uma política chamada comunismo de guerra, que iniciou uma primeira etapa de estatização de terras, bancos e empresas e abolição na lei da propriedade privada. Após 3 anos de dura luta, o Exército Vermelho vence o Exército Branco. Após o fim da Primeira Guerra Mundial e depois da Guerra Civil e do chamado comunismo de guerra, as reservas da Rússia estavam esgotadas, a economia estava completamente devastada e um profundo descontentamento se espalhava entre os camponeses. Diante disso, Lenin propõe uma virada e surge a nova política econômica que proporcionava um maior nível de liberdade de mercado, de transações e de concessões ao capital estrangeiro, justificado de várias formas por Lenin, apesar de contrariar os dogmas marxistas. Para 1921, a situação econômica melhora levemente e a crise é atenuada. Para abril de 1922, Stalin sobe ao cargo de secretário-geral do partido. Com astúcia, começa a colocar seus aliados em posições-chave e a continuar tecendo sua rede de influência e lealdade. Das sombras e com um Lenin já doente, Stalin preparava tudo para sua ascensão ao poder. Stalin não era o mais formado ou carismático ou o que falava melhor, mas se destacava com sua calculadora e fria persistência. Era muito metódico, resistente à hostilidade, teimoso e vingativo como o personagem Koba. Sua futura ascensão não foi como Lenin por seu encanto pelas massas, mas pela própria maquinaria política. Tinha o hábito de ler em seu tempo livre e era apaixonado por jogos tranquilos, como o bilhar. Foi fumante toda a sua vida e depois de comer tinha o costume de fumar seu cachimbo junto à janela. Após a derrota do exército czarista na Guerra Civil, a União Soviética finalmente se estabelece em dezembro de 1922. O primeiro Estado proclamado socialista da história não era qualquer Estado, mas um vasto império que se tornava um ator determinante na política mundial. O próprio Stalin reconheceria isso aos czares dizendo, eventualmente, abro aspas, os czares russos fizeram muito mal, mas fizeram uma coisa que foi boa, amassaram um enorme Estado, nós herdamos esse Estado e pela primeira vez o consolidamos como um Estado unificado e indivisível, fecho aspas. Mas em janeiro de 1924 ocorre o inesperado. O pai da Revolução, Vladimir Lenin, morre em sua cama. Stalin é confirmado em suas atribuições como secretário do partido e rapidamente se torna a nova imagem do partido e o líder de fato do Império Soviético. Assim nasce uma nova era para a jovem União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a era de Stalin. A eloquência de Stalin não tem nem o rigor de Lenin, nem o ardor e a inteligência de Trotsky.
mas em seu caráter subjazia uma inteligência para as relações humanas e uma vontade e sagacidade que superava a dos anteriores. Antes de ser um homem de ideias, era um homem de ação. No entanto, sua ascensão ao topo não ocorre sem dificuldades no caminho. A morte de Lenin gera uma grande incerteza sobre o caminho a seguir. Trotsky, com sua postura internacionalista do socialismo e suas críticas à crescente burocracia e à continuidade da nova política econômica, desafia o domínio de Stalin. Stalin, por sua vez, promove a doutrina do socialismo em um único país. Defendia a ideia de que a União poderia desenvolver e proteger o socialismo dentro de suas próprias fronteiras, enquanto Trotsky sustentava que a revolução deve se expandir internacionalmente para garantir o sucesso do socialismo. Esta divergência teórica, que talvez fosse a fachada de uma diferença mais profunda, gera uma intensa rivalidade entre ambos os líderes, com Stalin promovendo sua abordagem nacional e Trotsky defendendo a revolução permanente e o internacionalismo. Nesta visão internacionalista também estava Zinoviev, outro proeminente bolchevique, russo, judeu, assim como Trotsky, mas que, como veremos mais adiante, teria um desfecho fatal nas mãos de Stalin. É de enorme relevância a disputa entre Trotsky e Stalin, pois grande parte da visão que o Ocidente tem do stalinismo é influenciada pela visão de seu inimigo Trotsky. É muito curioso que Trotsky compara o stalinismo com a reação de Thermidor. Isso foi um breve período durante a Revolução Francesa em que os conservadores assumiram o poder. Trotsky ficou irritado com várias das políticas que Stalin adotou durante os anos 30 de corte conservadora a favor da família e contra o aborto, como veremos mais adiante, e também ficou irritado com sua visão nacionalista do socialismo. Mais curioso ainda é que Trotsky denunciava que grande parte da burocracia com a qual Stalin governou a partir dos anos 30 era composta por homens de velhas tendências conservadoras, que durante a Revolução Bolchevique mais bem combateram a mesma ou, no melhor dos casos, simplesmente não participaram dela. As potências ocidentais promoveram a visão trotskista do stalinismo, e isso resultou em grande parte da esquerda mundial abandonando uma visão mais operária e tradicional do socialismo e, em substituição, adotaram as bandeiras do progressismo cultural pós-moderno que vemos hoje em dia. Nos anos posteriores à morte de Lenin, Stalin luta contra Trotsky e Zinoviev pelo apoio do partido, e no outono de 1927, este conflito ultrapassa os limites e, em pleno aniversário da Revolução Bolchevique, os partidários de Trotsky se manifestam nas ruas de Moscou contra a política do Comitê Central do partido. Diante dessas ações consideradas como antissoviéticas, Stalin dá o golpe final e Trotsky e outros opositores são expulsos do partido e, eventualmente, expulsos do país. Assim como Lenin domina a primeira parte da história soviética, sua segunda fase é marcada pelo papel preponderante do agora vitorioso e inquestionável Joseph Stalin. Embora nunca tenha se gabado de ser um intelectual, Joseph fez uma contribuição teórica determinante na evolução do socialismo no mundo, o conhecido como o socialismo em um único país. Stalin sustentava que o socialismo poderia ser construído em um único país, com grande extensão territorial e consideráveis recursos naturais. Faz desta tese a base da política soviética e durante seu mandato se concentra na industrialização, na coletivização agrária, no planejamento econômico e na consolidação do poder estatal, à custa de uma feroz repressão política de uma magnitude raramente vista. Por sua vez, Stalin e o partido se concentram na construção do novo homem russo soviético e sempre tiveram a preocupação sobre como conciliar o materialismo ateu que pregava o marxismo com um povo russo de tendência religiosa, patriota e tradicional. Para a política prioritária de industrialização, em 1928 é introduzido o primeiro plano quinquenal, destinado a desenvolver a indústria pesada por meio de uma economia planejada. No entanto, antes de conseguir, era necessário realizar uma série de reformas de grande porte, pois o país ainda era majoritariamente agrário, e o talento humano, com conhecimentos técnicos e industriais, era muito escasso. Este plano quinquenal também começa a retomar a política de coletivização das terras. Fazendas coletivas são estabelecidas,
e muitas terras têm sua propriedade retirada dos donos originais. Esta política gera fortes conflitos com os camponeses proprietários, que são denominados depreciativamente como kulaks, já que se opunham à socialização forçada de suas terras. A eliminação dos kulaks como classe social, ou seja, desses proprietários dessas terras, torna-se uma política de Estado violenta, deportando milhares de proprietários para campos de trabalho e aplicando penas severas como trabalhos forçados. A região mais afetada foi a Ucrânia soviética, onde a queima de colheitas, confrontos, envenenamento de gado e execuções a sangue frio eram a ordem do dia, tudo com o objetivo de socialização agrária. E durante esta etapa, muitas terras anteriormente produtivas passam ao total abandono ou à improdutividade, e se inicia um episódio devastador na história do século XX e na história soviética que desencadeia a morte de milhões de pessoas. O hoje conhecido Holodomor na Ucrânia. As vítimas não se limitaram apenas aos proprietários de terras, mas morreram milhões de camponeses humildes e cristãos que foram arrasados entre a fome e as doenças. Agora, o que foi uma tragédia sangrenta no campo rural foi um sucesso depois no campo industrial, que era a prioridade dos soviéticos. Neste âmbito, o plano quinquenal alcança seus objetivos até mesmo antes do previsto. Surgiram os gigantes industriais soviéticos, como as centrais hidrelétricas, as explorações mineiras, as fábricas de automóveis e tratores, bem como os complexos siderúrgicos. De 11 milhões de trabalhadores, aumenta para quase 23 milhões de trabalhadores até 1932. Esta política industrializadora se manteria para um segundo plano quinquenal, de 1933 a 1937, e para um terceiro plano quinquenal a partir de 1939. No entanto, esse sucesso industrial da União Soviética também é alcançado graças a uma aparente contradição. Contrário à crença de uma economia soviética autogerida e de uma suposta inimizade mortal entre os soviéticos e o capitalismo ocidental, para sua industrialização, o Estado soviético recebeu um forte apoio de várias empresas capitalistas ocidentais. Com o aval do governo norte-americano, empresas renomadas como a Ford, a Standard Oil, General Electric e grupos vinculados a JP Morgan forneceram tecnologia, patentes, financiamento e consultores durante a era de Lenin e depois com Stalin neste processo de industrialização que ocorreu em uma velocidade recorde. Em troca, essas grandes empresas ocidentais recebem concessões do Estado russo para o desenvolvimento de fábricas e a exploração de abundantes recursos naturais. Não é surpreendente, portanto, que alguns desses mesmos grupos capitalistas que apoiaram a Revolução Russa também foram os primeiros a pressionar o governo dos Estados Unidos para que reconhecesse diplomaticamente o Estado soviético, Estado que abria como nunca seus recursos para a exploração do mercado internacional. As relações diplomáticas são totalmente restabelecidas oficialmente em 1933, enquanto no mundo ocidental se viviam os desdobramentos da Grande Depressão. A União Soviética de Stalin se tornava um referente de um processo de industrialização a todo vapor. Apesar da bem-sucedida industrialização, a melhoria geral das condições econômicas avançava lentamente. Por outro lado, apesar de sua criação e educação religiosa, durante o período de Stalin na União Soviética, continuou-se com a política bolchevique de rejeição à religião e, em particular, rejeição ao cristianismo. Numerosos locais de culto foram destruídos e líderes religiosos foram perseguidos. Para 1931, a Catedral de Cristo Salvador de Moscou, a igreja ortodoxa mais alta do mundo naquele momento, é dinamitada pelos bolcheviques para a construção de um ambicioso e faraônico projeto arquitetônico que seria conhecido como o Palácio dos Sovietes. No entanto, além de terem destruído esta catedral histórica, este palácio nunca foi construído. Embora a religião tenha sido perseguida, ela nunca foi oficialmente proibida e permaneceu na vida privada de boa parte das famílias soviéticas. A relação de Stalin e a igreja não seria reconciliada até alguns anos depois, pois as tendências religiosas e conservadoras do povo russo não podiam ser completamente aplacadas.
Stalin passou da perseguição religiosa e da repressão massiva contra padres nos anos 20 e 30, das quais ele também participou, para permitir novamente ao clero oficiar serviços, celebrar festas religiosas, libertar padres e devolver à igreja alguns de seus mosteiros. Em essência, ele voltou a legalizar o cristianismo na Rússia. Tudo isso, fundamentalmente, a partir do contexto da Guerra Mundial. Não seria até o futuro governo de Nikita Khrushchev que haveria uma nova onda de repressão contra a igreja. Outro aspecto chamativo em relação a Stalin foi sua política a favor da família nuclear e da natalidade. Com a chegada de Lenin e os bolcheviques ao poder, medidas são tomadas contra a família e os papéis de gênero tradicionais. O marxismo considerava o casamento como uma instituição burguesa e agiu de acordo. Uma dessas medidas foi que a Rússia, em 1920, se tornou o primeiro país moderno a legalizar o aborto. Outra dessas medidas foi relaxar extremamente todo o processo para que as pessoas pudessem se divorciar. Similarmente, a antiga proibição czarista às relações entre pessoas do mesmo sexo foi anulada. Essas medidas enfraquecem o tecido social e a estabilidade familiar. Stalin, em sua visão de socialismo nacional, assume uma política pró-natalidade e a favor da família como base de uma sociedade estável. Para 1936, Stalin decreta a proibição do aborto, cria-se uma rede de hospitais e centros para atender a grávidas e crianças em situações críticas, e desde o Estado são feitas campanhas que apresentam a maternidade e a família como um valor humano e patriota. Igualmente, são impostas novas restrições que impedem que os divórcios ocorram levianamente, como de fato estava acontecendo, e para 1933, as relações entre pessoas do mesmo sexo foram penalizadas como antes de Lenin chegar ao poder. À medida que o país se recupera economicamente e socialmente da convulsiva fase que viveu, Stalin começa a ser celebrado e exaltado por meio de uma propaganda massiva em todo o país, contrariando a imagem de uma personalidade fria, modesta e teimosa de um provinciano que não parecia buscar o personalismo nem o reconhecimento. Stalin se torna uma figura de reverência em uma escala similar ou até superior ao seu antecessor Lenin. Esta glorificação de Stalin marca um ponto de inflexão na propaganda e na cultura soviética. Sua imagem estava em lares, escritórios, governamentais, escolas, nas ruas e em todos os lugares. Os retratos oficiais apresentam um Stalin esbelto e poderoso, ocultando imperfeições como suas cicatrizes de varíola ou sua estatura média. Por outro lado, muito relevante para os demais países durante a era de Stalin, a diplomacia soviética avança em grande escala. Negociam todo tipo de tratados de neutralidade e de não agressão com vários países, e a União Soviética se torna a grande articuladora e financiadora do comunismo a nível mundial. Por outro lado, o avanço do imperialismo japonês e o surgimento do nacionalsocialismo alemão começavam a ser vistos com preocupação nos corredores do Kremlin. Os soviéticos temiam mais os movimentos nacionalistas do que os partidos liberais ou conservadores. Por outro lado, a Rússia de Stalin também foi marcada por um alto nível de controle e punições políticas. No artigo 58 do Código Penal Russo de 1927, é permitida a detenção de pessoas suspeitas de atividades consideradas contra-revolucionárias, dando início, assim, à figura do inimigo do povo. Quem não denunciasse um vizinho suspeito de ser opositor ou de conspirar, poderia se tornar culpado dos mesmos delitos. Stalin desenvolve uma espécie de estado psicológico quase obsessivo, de vigilância e desconfiança permanente de todos que o rodeiam. Esse comportamento que beirava o maníaco provou ser muito eficaz para a manutenção do poder. Para Stalin, a estabilidade era um valor que deveria ser mantido a qualquer custo. Diante das ameaças externas e internas de sabotagem ao seu projeto, ele aumenta amplamente as atividades de espionagem e inteligência. Paralelamente ao processo de transformação de um país agrário para um industrializado, na década de 1930 inicia-se o processo chamado de Grande Expurgo, uma série de campanhas de prisão, perseguição e neutralização de dezenas de milhares de pessoas consideradas opositoras ao regime, incluindo membros do próprio governo, desde os mais baixos até os mais altos escalões.
O ponto de inflexão que inicia essas purgas ocorre em agosto de 1936, quando é realizado um julgamento em Moscou contra Zinoviev, o aliado de Trotsky que mencionamos anteriormente, bem como outros 14 acusados, a maioria deles bolcheviques, sob a acusação de formar uma organização para conspirar e acabar com a vida de Stalin e outros líderes soviéticos, com o apoio de Trotsky. Zinoviev foi declarado culpado e executado publicamente em 25 de agosto de 1936. Esta foi a primeira vez que o governo de Stalin acabou publicamente com a vida de um destacado membro do Partido Bolchevique. Durante a chamada Grande Purga, a repressão política também se estendeu às forças armadas e a importantes bolcheviques que uma vez foram figuras ou oficiais proeminentes da Revolução de Outubro ou seus anos posteriores, sendo alvos de acusações e julgamentos questionáveis. Em agosto de 1940, Leon Trotsky, em seu exílio no México, é neutralizado por um agente da inteligência soviética. Stalin, em um tempo relativamente curto, havia transformado completamente a Rússia e estabilizado a unidade soviética, convertendo o patriotismo czarista em um patriotismo soviético do único território que na década de 30 clamava estar construindo o socialismo. Durante esse período, vários conflitos geopolíticos na Europa persistiam como herança da Primeira Guerra Mundial. Para 1939, ocorre um pacto entre a Alemanha Nacional Socialista e a União Soviética, acordando, entre outras coisas, a não agressão dentro de seus interesses expansionistas. Semanas depois, ambos os países invadem a Polônia e dividem territórios considerados como antigas possessões da Alemanha ou da Rússia. Por várias razões que merecem outro vídeo, esses fatos desencadeiam que Inglaterra e França declarem guerra à Alemanha e, com isso, inicia uma espiral de violência conhecida como a Segunda Guerra Mundial ou a Grande Guerra Patriótica, como foi chamada pelo governo soviético. Com a Europa Ocidental mergulhada na guerra, Stalin vê as condições ideais para consolidar sua agenda de expansão soviética. Para 1941, chegam ao Reich alemão relatórios de supostos movimentos de tropas soviéticas em direção às fronteiras alemãs. A Alemanha decide executar uma operação que já previa como necessária a invasão do território soviético, conhecida como Operação Barbarossa. A guerra entre Rússia e Alemanha alcançou níveis de violência difíceis de medir em palavras. Este choque marcou a escalada da guerra e significou a aliança da União Soviética com os Estados Unidos e com o Reino Unido, países que forneceram armas, equipamentos e suprimentos vitais ao Exército Vermelho para sua luta contra a Alemanha nacionalista. Os cercos alemães às cidades russas foram ferozes, mas os soviéticos resistiram e conseguiram uma inesquecível contraofensiva, com Stalin como comandante em chefe. Em 1944, enquanto os aliados avançavam desde a Normandia na França, no fronte oriental, o exército soviético progredia em direção à Alemanha. Para fevereiro de 1945, em Yalta, os três líderes do momento se encontraram em uma encruzilhada histórica. Stalin, Roosevelt e Churchill se reúnem para discutir o futuro não só da Europa após a Segunda Guerra Mundial, mas de toda a ordem mundial. No meio da tensão e do respeito protocolar, foram tomadas decisões importantes sobre a divisão da Europa entre os blocos ocidentais e soviéticos e a criação da Organização das Nações Unidas. Em abril, as tropas soviéticas alcançam Berlim e o regime nacional-socialista finalmente se rende em maio. A Rússia de Stalin passaria para a história como aquela que venceu e conquistou Berlim nacional-socialista. Por sua vez, dentro das fronteiras da União Soviética, começa-se a promover fervorosamente o patriotismo e a defesa das causas nacionais. Após o fim da guerra, a União Soviética sofreu milhões de perdas humanas e consideráveis perdas econômicas. Um Stalin de quase 70 anos se apresentava diante de um novo grande desafio, o de restabelecer a ordem e as condições materiais de sua nação. No entanto, em termos políticos, quase todas as ameaças sérias para Stalin já haviam sido aplacadas. Em março de 1946, é decretado um quarto plano quinquenal para a recuperação e o desenvolvimento da economia nacional.
após um esforço especial das regiões periféricas da União e um importante músculo financeiro de credores estrangeiros, o plano foi realizado em 4 anos e 3 meses e obteve resultados positivos em matéria industrial. Apesar das conquistas anunciadas, o crescimento econômico era lento e grande parte da população permanecia nas condições precárias que caracterizaram a Europa pós-guerra. Nesta nova fase pós-guerra, Stalin fica cada vez mais isolado e as decisões só vêm de seu círculo íntimo, próximo. As reuniões do Comitê Central do Partido são substituídas por jantares na casa de Stalin com seu círculo íntimo, onde se discutem e se tomam as decisões de governo. O robusto aparato partidário havia sido negligenciado e se limitou à burocracia e à adulação do líder. Ocorrem novas purgações internas, a mais notória delas, o ostracismo ao qual foi condenado o famoso marechal de guerra Georgy Zhukov, de forma que o controle se mantinha sob os mesmos métodos burocráticos e repressivos. A partir de 1950, a saúde de Stalin começa a declinar. A questão da sucessão se tornou a grande preocupação dos principais líderes. A memória de Stalin falhava constantemente, ele se cansava facilmente e sofria de hipertensão aguda. O temido líder que governava a potência socialista agora enfrentava sua própria fragilidade física, mas a política avançava. Em 1952 foi ratificado o 5º Plano Quinquenal para o desenvolvimento da indústria pesada. Apesar de não ter pronunciado mais do que um breve discurso quando apresentou este plano, Stalin dominou com seu verbo característico. Este foi o último dos congressos comunistas da União Soviética que o líder máximo assistiu. Em 1953, a figura de Joseph Stalin estava envolta em uma aura de expectativa e mistério. Finalmente, após vários dias de agonia, o chefe máximo do comunismo, o Czar Vermelho, morreu na noite de 5 de março de 1953. O líder sagaz e despótico que marcou a história como poucos, morreu de um acidente vascular cerebral em seu quarto, deixando um império inteiro em um estado de expectativa e transição. No dia seguinte, a União Soviética e o mundo inteiro ouvem o anúncio oficial pelo rádio: Stalin morreu. Para muitos soviéticos era como falar da morte de um deus. O corpo embalsamado de Stalin permaneceu ao lado do de Lenin em seu mausoléu e milhões de soviéticos foram visitá-lo. Depois de ocupar o cargo de secretário-geral do Partido Comunista Soviético por mais de 30 anos, sua partida abriu uma nova luta interna, na qual acabou se impondo o oficial Nikita Khrushchev, membro de uma ala mais ocidentalizada e reformista do Partido Comunista. Khrushchev inicia pouco depois o chamado processo de desestalinização e de uma maior abertura política e econômica. O corpo de Stalin foi retirado do mausoléu em 1961 durante este processo, que buscou rebaixar Stalin do altar em que se encontrava e culpá-lo somente a ele de todos os antigos males da União Soviética. O olhar dos russos agora se dirigia para o futuro, com uma mistura entre esperança, incerteza e nostalgia. Para alguns, mesmo reconhecendo seus excessos violentos, Stalin representou o líder que transformou a Rússia em uma potência mundial, alguém que elevou o orgulho patriótico soviético e o colocou para competir ao lado do gigante americano. Em outras fronteiras, muitos não esquecem a fome e o Holodomor, a brutalidade discricionária da repressão e a burocracia desalmada em que se transformou o Império Vermelho. Assim termina a vida de Joseph Stalin, um simples camponês que conseguiu se impor como líder de um vasto território e cujo enigma continuará a ser discutido por várias gerações. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Falou Reinaldo Carrillo. E não se esqueçam de nos apoiar deixando seu comentário, dando like no vídeo, compartilhando com seus conhecidos e nos seguindo em nossa conta do Instagram, também chamada A Nova Enciclopédia. Até mais e Deus abençoe vocês.